Olá, eu sou a Andreia, esse é o Diário da Cura e hoje eu quero conversar um pouco sobre dor na alma. Como fazer, como prosseguir a nossa vida após um momento desse, né? A primeira coisa que eu quero te dizer é que é exatamente o que eu disse na frase anterior, é um momento. É muito comum quando nós passamos por situações assim, nós imaginarmos que aquilo ali é a nossa vida inteira. Mas não é. É apenas um momento e vai passar. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, é um momento, é uma parte da nossa história. E aquilo não vai determinar o nosso futuro se nós não deixarmos. Se nós nos lembrarmos das coisas que Deus já falou sobre nós, né? E é interessante a gente pensar também uma segunda coisa que eu marquei aqui, muito importante nessa questão da dor da alma, aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia e machucam o nosso coração, é a gente pensar sobre que circunstância nos trouxe até esse lugar, né? Foram palavras de alguém? Foi uma traição de uma amiga, do marido? Foi algo que você colocou muito a sua expectativa e foi frustrado, e isso te trouxe dor, está te trazendo essa marca, está te trazendo angústia. Se foi gerado por alguém, eu quero te dizer que tem um antídoto, que está na palavra de Deus, e chama-se perdão. Andréia, isso é simples? Não é simples, gente. Não vou mentir para vocês. Não é simples, porque esbarra no nosso ego, né? Esbarra ah, naquela vontadezinha de ser superior ao outro, né? Mas a palavra de Deus é bem clara. Aliás, o perdão de Deus para nós parte daquilo que perdoamos. Você lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Então é interessante demais a gente pensar que não é só os outros que nos ferem, nós também ferimos as pessoas. E assim como nós esperamos o perdão de Deus para as coisas que nós fazemos, para as situações que acontecem na nossa vida, e a gente reconhece que precisa levar até os pés do Senhor e pedir perdão, é necessário sim a gente perdoar também aquele que nos ofende. Às vezes até numa situação que você pode dizer, Andréia, eu não fui a causadora disso. Foi a bonita da minha colega que fez algo comigo. Mas nessas situações também se aplica. Né? Aliás, espera-se de nós esse comportamento. Nós que somos mulheres, que estamos aqui buscando um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, é que devemos ter esse tipo de comportamento. Você concorda comigo que uma mulher ou uma pessoa que não está caminhando segundo os preceitos da palavra de Deus dificilmente vai ter esse tipo de comportamento? É isso, depende de nós. Esse primeiro passo, liberar o perdão. Se não der para você ir até a pessoa e falar diretamente, em oração faça isso. Senhor, eu libero fulano pelo que aconteceu, assim assado. Toma meu coração nas tuas mãos. Libera perdão. É um antídoto poderoso. Em segundo lugar, eu marquei aqui que nós precisamos entender, primeiramente, que é um momento, em segundo lugar, liberar perdão, e em terceiro lugar, nós precisamos prosseguir a nossa vida. Não devemos ficar paralisadas nesse lugar de dor, porque o que acontece muitas das vezes é que a dor nos tira, parece que a força para prosseguir, a força para continuar. Às vezes nós damos a essa dor, a essa situação, até o poder de ter uma voz maior do que a voz de Deus. Andréia, eu não faço isso. Fazemos. Quando Deus nos diz que nós podemos, quando Deus nos diz que tem uma promessa, que tem algo para fazer na nossa vida e a gente paralisa por causa de uma dor,
Na verdade, o que a gente está dizendo é: essa dor é maior do que Deus já falou, do que aquilo que Deus já falou que vai fazer na minha vida. Eu acho que eu não consigo sair deste lugar. Você consegue. Você consegue sair deste lugar. Se o seu coração estiver firmado no Senhor. Se a sua vontade de obedecer ao Senhor for maior. Se você confiar nas promessas do Senhor, você vai sair desse lugar de dor. Você vai se levantar e vai prosseguir a sua vida. Olha, cuida de você, procura fazer uma atividade física, ocupe o seu tempo, cuida da sua casa, cuida da sua vida com Deus, isso é essencial, porque todos os dias nós temos desafios. Na nossa vida vão acontecer situações complicadas, vão acontecer dias maravilhosos e vão acontecer dias difíceis. E nós precisamos ter comunhão com Deus para a gente poder discernir a voz do Senhor e a voz do Espírito Santo. Eu separei aqui para a gente lembrar um trecho da palavra de Deus que está em 2 Samuel, capítulo 12, do 20 ao 23. Essa passagem nos conta o que aconteceu com o rei Davi, quando ele caiu com a mulher do seu servo Urias, e dessa queda originou-se uma gravidez. E após 7 dias de oração, de jejum, de busca intensa de Davi, por de repente uma mudança nesse quadro, nessa situação dessa criança. Após 7 dias, o menino morreu. E durante estes 7 dias, o rei Davi esteve jejuando, esteve orando, esteve fazendo tudo o que ele podia, tudo o que era possível a ele, para tentar reverter essa situação, clamando a Deus, ele fez. De tal ponto que os seus servos estavam preocupados de como dariam a notícia a ele, uma vez que quando o menino ainda estava vivo, ele já estava daquela maneira entregue em oração e prostrado ali diante do Senhor, né? Mas a palavra de Deus diz que Davi percebeu o que seus servos estavam cochichando, conversando ali, e ele entendeu que o menino havia morrido. E sabe o que Davi fez? A palavra de Deus diz que Davi se levantou daquele lugar. Davi tomou um banho, se perfumou, trocou a roupa, foi à casa de Deus adorar, voltou, comeu e prosseguiu a vida. É isso que nós devemos fazer, mulheres. Confiar no Senhor e prosseguir a nossa vida. Não devemos estar paralisadas. Há situações que são muito, muito, muito difíceis. Eu sei disso. Eu entendo muito bem isso. Mas não há outra saída. Ou a gente confia no Senhor, ou a gente vai estar paralisado por questões dessa vida, que acontecem sempre. Jesus não mentiu. No mundo tereis aflições, e temos aflições. A voz de quem que nós vamos ouvir? A voz de quem nós vamos ouvir? Em quarto lugar, eu marquei aqui: cuide dos seus pensamentos. A nossa mente é um campo frutífero para tudo aquilo que a gente alimentar. Então, se a gente se alimenta de más notícias, de pensamentos ruins, se a gente se alimenta do que dizem sobre nós, das expectativas que colocam sobre nós, as coisas vão ficar mais difíceis. Devemos nos alimentar de quê? Devemos pensar em quê, André? Pensar nas coisas de Deus, encher os nossos pensamentos de Deus, encher a nossa mente da palavra de Deus. Quando surgir um desafio no nosso dia, no local de trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa família, vamos nos lembrar do que diz a palavra de Deus. Vamos nos vestir de louvor, de oração, de óleo de alegria e não de espírito angustiado. Porque é isso que a dor quer nos trazer, angústia, quer nos marcar, quer nos deixar paralisado. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer conosco, porque nós vamos estar firmados na palavra.
o nosso pensamento na palavra. A Bíblia diz que nós que nós devemos ser renovados pela transformação da nossa mente, não é assim? Cuidado com o seu pensamento, cuidado com o que você tem deixado ocupar a sua mente. Leia a palavra de Deus, medite no que Deus tem para você. André, é simples? Não é simples, de novo, gente, não é simples. Eu entendo. Eu trabalho fora, um trabalho que exige muito de mim fisicamente. Eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, eu tenho a mim mesma, que é difícil gerenciar as minhas emoções muitas das vezes. Mas olha, é preciso, é primordial cuidar da nossa vida com Deus. E em quinto lugar, eu marquei aqui uma coisa muito interessante. Nós devemos seguir o nosso exemplo maior, que é Jesus. Jesus, mesmo naquele momento difícil da crucificação, ele estava clamando ao Pai que perdoasse aqueles que estavam ali, o colocando teoricamente naquela cruz, porque ele se entregou, nós sabemos disso, né? Mesmo momentos antes de ser levado até a cruz, Jesus estava em oração. Jesus não estava entregue aos seus pensamentos, não estava entregue àquela dor, Jesus não estava entregue àquela situação que estava prestes a acontecer na sua vida. Jesus estava em oração. Leve a Deus, vamos levar a Deus tudo que nos angustia, tudo que nos traz dor. Creia que há mais de Deus para a sua vida. Creia que Deus pode mais. Se Deus já tem cuidado de você até aqui, por que essa situação vai ser maior do que tudo aquilo que Deus já fez na sua vida? Creia na palavra de Deus, prossiga, se levante dessa dor, rompa com esse momento de dor e viva o melhor de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você seja cada dia mais renovada, transformada pela renovação da sua mente em Cristo. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, deixa o Espírito Santo te ensinar, e eu tenho certeza que você vai viver grandes coisas com Deus ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.